Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Hoje eu quero refletir com você acerca de lidando com as incertezas. Existem incertezas na sua vida? Existem incertezas na sua vida? Existem incertezas nas nossas vidas. Mas nós precisamos aprender a lidar com as incertezas. Precisamos saber como conduzir isso na nossa vida. Porque em muitos momentos, dependendo do direcionamento que nós dermos a isso, dependendo da voz que nós estaremos ouvindo a respeito disso, nós podemos inclusive, deixarmos de confiar em Deus por causa das incertezas. Tem uma frase do pastor Bill Johnson que ele diz assim: prefiro viver com prazer em meio a um mistério inexplicável. Preste atenção nisso. Prefiro viver com prazer em meio a um mistério inexplicável a acreditar em uma mentira para me sentir melhor com relação às minhas circunstâncias. Essa frase é profunda, mas ela é muito verdadeira. Nós temos uma tendência, diante das incertezas, nós muitas vezes arrumarmos uma justificativa para aquilo que estamos vivendo, para as situações que estão nos tomando, a crer no mistério, no inexplicável, naquilo que Deus pode fazer, no sobrenatural, da forma como Ele pode agir. E muitas são as vezes na nossa caminhada em que nós fazemos isso. Essas são as vezes que nós deixamos que a nossa mente não permitimos que ela seja renovada e entramos no marasmo, naquela situação de mais do mesmo. E não permitimos que Cristo, não permitimos que a palavra de Deus permaneça eficaz, permaneça sendo o bálsamo, permaneça sendo a direção para as nossas vidas. O que é incerteza? Qual o significado dessa palavra? Estado ou caráter do que é incerto. Falta de certeza, dúvida, hesitação, indecisão, imprecisão. Todas palavras que ainda aprofundam um pouquinho mais acerca do significado dessa palavra incerteza. E nós podemos, sem dúvida nenhuma, dizer que uma das lições mais duras que um cristão pode aprender é como confiar e louvar a Deus. Preste bem atenção nisso. Uma das lições mais duras que um cristão pode aprender é como confiar e louvar a Deus no período incerto entre a promessa e o seu cumprimento. Eu tenho uma promessa, mas não se cumpriu. As situações estão aí, as incertezas estão aí, mas não se cumpre. E não acontece. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das lições mais duras que um cristão pode passar e pode viver na sua caminhada. Creio que é um ato poderoso de batalha espiritual estar em meio à morte e à doença, estar em meio ao conflito e aos problemas não resolvidos. Porque nós queremos as coisas para ontem. Nós vivemos a humanidade já é assim, mas essa geração atual, nós vivemos uma geração em que as coisas são tudo, não são mais para ontem. O ditado que diz que as coisas são para ontem já não vale mais. As pessoas, de preferência, elas querem para o mês passado, para o ano passado. O que é hoje já não é mais amanhã. E esse é o mundo que tem nos conduzido. Mas não é assim quando nós olhamos para a palavra de Deus. E em meio aos problemas, em meio aos conflitos não resolvidos, nós precisamos fazer o nosso espírito se erguer e dar graças a Deus. Nós precisamos buscar no Espírito Santo, no Senhor, na sua palavra,
a força para, diante das circunstâncias, diante das incertezas, nos erguer e dizer: grandioso és tu, e dizer: sou feliz, e dizer: Senhor, não importa a incerteza, não importa o problema, não importa a dificuldade, eu não sei quando a promessa virá, mas eu sou feliz no Senhor, eu sou feliz no Senhor. E quando você ouve um sermão acerca deste contexto que nós estamos começando aqui, a tendência é essa que você acabou de fazer, você concordar, você dizer: é isso mesmo. Mas quando nós estamos lá na nossa indecisão, na nossa incerteza, na nossa hesitação, sozinhos diante das circunstâncias, aquela situação muitas vezes que ninguém conhece e só você conhece, quantos de nós louvam a Deus? Quantos de nós exaltam ao Senhor? Quantos de nós realmente confiamos no mistério inexplicável, no sobrenatural de Deus? Quantos de nós realmente continuamos perseverantes? Quantas vezes já passamos por momentos em nossa vida que nos levaram a esse tipo de sentimento? A realmente saber que há um Deus, saber que há um Deus sobre todas as coisas, mas já não louvamos mais. Sabe, querido, nossas incertezas, nossas hesitações, nossas circunstâncias perturbadoras podem durar dias, meses, anos, ao invés de 1 ou 2 horas. Existem situações que nós passamos e daqui a pouco uma porta já se abre, daqui a pouco já acontece e ela passou. Muitas vezes não leva 1 hora, não leva um dia, mas existem coisas que levam 1, 2 anos, dias, semanas, meses. E como lidar com isso? E como manter-se fiel, como louvar ao Senhor? Mas eu diria para você que a palavra do Senhor continua nos afirmando da mesma forma, e nossa abordagem deve ser a mesma para uma situação que se resolve 5 minutos depois, como para uma situação ainda que permanece na nossa vida, ainda que com o passar dos anos continua. Precisamos declarar a bondade e a fidelidade de Deus mesmo em meio à nossa provação, mesmo em meio às nossas dificuldades, antes de termos a resposta. Antes de termos a resposta. É fácil louvar quando já temos a resposta, mesmo que a resposta não seja a que nós queremos. Porque um cristão genuíno, mesmo que ele receba uma resposta que não é a que ele queria, mesmo assim ele ainda dá um jeito de louvar. Mas você louvar sem resposta alguma, e a provação continuando, e aquela situação, aquela circunstância perturbadora durando na sua vida, precisamos aprender a lidar com a incerteza. E por que temos que lidar com a incerteza? Eu diria para você que, olhando para a palavra do Senhor, isso é um mistério, mas a Bíblia nos dá uma ideia no livro do profeta Isaías. Capítulo 62 fala da comunidade dos redimidos. E antes do capítulo 62, Deus, em momentos falando, em outros momentos Deus falando através do profeta, em outros momentos o profeta, através daquilo que ele tinha experimentado com o Senhor, fala ao povo dele mesmo. Mas a partir do capítulo 59, Deus começa a trazer ao seu povo, a lembrar o seu povo das suas promessas. Deus começa não apenas a lembrar o povo das suas promessas, mas Deus também começa a dar promessas novas a esse povo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o contexto deste povo é um povo que não está na sua terra, é um povo que está exilado, é um povo que sofreu devastação, é um povo que foi golpeado por uma outra nação, é um povo que sofreu consequências de uma guerra, é um povo que teve seus familiares, suas famílias devastadas, é um povo que há muitos anos já está vivendo no exílio.
E Deus está lá na sua palavra, falando a esse povo, usando o seu profeta para dizer àquele povo: lembra daquela promessa, lembra do que eu falei sobre a sua nação, lembra do que eu disse sobre esse povo, e tem mais. E ele continua dizendo, mas esse é o contexto desse povo. E se você continuar lendo os próximos capítulos, ele fala, principalmente no capítulo 62, acerca dessa comunidade de redimidos. E a história diz que de todo esse povo que estava no exílio, poucos foram os que renovaram a sua mente com as promessas do Senhor e voltaram para a terra. Uma terra devastada, uma terra que precisava ser reconstruída, uma terra que não tinha nada daquelas promessas que Deus estava fazendo os relembrar. Outros já tinham constituído famílias, seus negócios na outra terra. Por que voltar agora? Por que olhar para o que Deus está dizendo? Por que ir em direção a incertezas? Não há incertezas com Deus, amém? Não há incertezas com o Senhor. Mas esse é o contexto desse povo. Algumas versões falam de a comunidade dos redimidos, outros também falam de a comunidade de Sião. Mas Isaías 60:18 diz assim: não se ouvirá falar de violência em sua terra, mais uma promessa, nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação e as suas portas louvor. E eu já vou te explicar isso, porque quando nós vamos para Apocalipse 21, vemos o relato de uma porta, e essa porta chamada louvor, que Isaías está falando, agora ela é relatada ali em Apocalipse 21, como ela sendo formada de uma grande pérola. E eu queria que você, quantos já aprenderam, ouviram acerca de como é formada uma pérola? Quantos já viram sobre isso? Rapidamente eu vou resumir para você. No YouTube tem vários vídeos sobre isso e é maravilhoso, maravilhoso. A ostra, ela está lá, e quando qualquer substância, um grão de areia, entra na ostra, para defesa, ela começa a soltar um líquido, um suco, para proteger, e ela começa em volta daquele grão, eu estou falando de grão de areia, coisa que talvez seja até imperceptível na nossa mão, dependendo do tamanho, mas aquele suco começa a envolver aquele grão, e ele vai envolvendo, e ela continua expelindo aquilo, e ele vai envolvendo aquilo, e uma pérola maravilhosa, linda, que custa muito dinheiro no nosso contexto de sociedade, é formada. Pastor, o que tem a ver isso com portas de louvor? O que tem a ver isso com a incerteza? O que tem a ver isso com esse contexto do qual nós estamos falando? Por meio da irritação, por meio do conflito, essa pérola é formada. E a correlação bíblica, queridos, é tão maravilhoso, é tão fantástico ler a palavra do Senhor e ler buscando o entendimento, buscando refletir, porque todas as coisas se encaixam. Todas as coisas, elas caminham numa mesma direção. Deus não atira para um lado, depois para outro, não pode falar atirar, né? Estamos num contexto de sociedade, está meio complicado falar em atirar, né? Mas, enfim, traduz aí, né? Deus não manda para lá, manda para cá, isso e aquilo e tal. Não, a palavra do Senhor, ela fecha todas as coisas. E a correlação bíblica entre louvor e irritação não é uma coincidência. Quando nós estamos presos em conflitos e incertezas na nossa vida, mas louvamos a Deus sem manipulação, isso é um sacrifício. Isso é um sacrifício. Significa que nós estamos reagindo como aquela ostra, a nossa oração começa a envolver aquela circunstância, a nossa oração começa a tomar aquela circunstância, a nossa oração começa a encher aquele lugar, aquele ambiente onde as coisas estão acontecendo, e uma grande porta de louvor se abre para que o Rei da Glória entre e os seus milagres aconteçam na nossa vida.
É esse o agir do Senhor. É esse o mover que Deus quer fazer. Significa que Ele está reagindo através de algo belo que nós estamos produzindo, que nós fizemos. A despeito das incertezas, da hesitação, das circunstâncias, nós nos levantamos e adoramos. Nós nos levantamos e louvamos. Deus se move quando nós nos movemos nessa direção. Deus reage quando nós nos movemos nessa direção. O Rei da Glória entra. O Rei da Glória vem com poder. A porta é formada quando nos movemos sem explicação. Eu não preciso olhar e saber o que está acontecendo, por que está acontecendo, acima da explicação humana, acima do que o humano pode me dizer. Eu entro num lugar de confiança, eu entro num lugar de fé, eu provoco aquilo que Deus tem para a minha vida, e o Rei da Glória vem sobre a minha vida, e o seu milagre, o seu inexplicável, o seu sobrenatural, o seu agir é derramado sobre nós. Essa é a palavra de Deus. Mas quantas vezes permitimos que as incertezas nos tomem? Quantas vezes hesitamos no próximo passo? Quantas vezes nos perdemos quando as respostas que procuramos não vêm? Quando as respostas que queremos não vêm? Quando as circunstâncias vão crescendo a cada dia, as incertezas ficam maiores a cada dia, nós tendemos a reagir de duas maneiras que eu quero ver com você a seguir. Mas observe nessas duas maneiras, por que esse tipo de abordagem não funciona. E a primeira maneira é acusar Deus. Acusar Deus. Talvez você nunca tenha pensado sobre esse prisma, mas essa é uma forma que muitas vezes nós agimos. Quando alguns cristãos se encontram em uma situação de incerteza, sem respostas para o problema que os assola, para as situações, eles mudam. Muitas vezes eles mudam a sua visão de Deus e atribuem a Deus características de caráter que são totalmente antibíblicas, que não fazem parte do caráter de Deus. Duas coisas apenas que eu vou citar para você, e duas coisas que pegam muito na nossa vida. A primeira dela é finanças. Estamos passando por uma incerteza financeira, por uma questão financeira, e oramos e buscamos ao Senhor, e os céus parece que continuam fechados, e parece que a incerteza continua, e parece que nada acontece, e parece que tudo continua da mesma forma, e parece que o dia seguinte vai ser pior do que o que eu estou vivendo hoje. E deixamos que a nossa mente volte para o renovo da palavra do Senhor, seja renovada pela palavra do Senhor. Não permitimos e esquecemos de que, tantos textos eu podia citar para você, mas Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Esquecemos, porque estamos tomados pela incerteza na área financeira. Estamos tomados por aquilo que os nossos olhos estão vendo, e não estamos voltando os nossos olhos para aquele que disse que Ele suprirá todas as necessidades. Que Ele suprirá todas as necessidades. Começamos a atribuir a Deus aquilo que Ele não é. Eu estou passando por isso por causa disso. Eu estou passando por aquilo por causa disso. Outra coisa é relacionada a uma enfermidade, a uma doença. Eu creio em Deus, eu confio em Deus, mas a pessoa que eu amava, o amigo que eu orei, morreu, não foi curado. Salmo 103, do verso 3 ao verso 5 diz assim: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia.
Esquecemos daquilo que a palavra de Deus diz. Esquecemos daquilo que a palavra diz. A incerteza faz com que algumas pessoas entendam mal quem Deus é. Entendam de uma forma errada quem Deus é. E por isso não vivem, não desfrutam daquilo que Ele pode lhes dar. Sabe, queridos, negar a verdadeira natureza de Deus. Preste atenção nisso, negar a verdadeira natureza de Deus e se abraçar e permitir que as circunstâncias nos tomem, nos abracem, é uma mentira devastadora do inferno, que permitimos muitas vezes nas nossas vidas, que permitimos diante das incertezas muitas vezes tomar a nossa vida. Eu iria mais, eu iria além. É uma blasfêmia atribuir a Deus uma obra que não é dele e é do diabo. E é do diabo. Mas muitas vezes agimos dessa forma. Alguns dizem: Deus me deu essa doença para me ensinar a perseverar. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: Deus não dá doença para ninguém. Deus não dá doença para ninguém, de jeito nenhum. Isso não tem nada a ver com Deus. Não podemos atribuir a Ele aquilo que não vem dEle. Precisamos entender de uma vez por todas: Deus é bom em todo o tempo, amém? E o diabo é mau em todo o tempo, amém? Pensei que você não concordava. Você foi tão efusivo no amém, de que Deus é bom em todo o tempo, né? E o diabo, Deus é bom em todo o tempo, amém? E o diabo é mau em todo o tempo. Aí, mais meia dúzia falou amém. Tá bom, vamos lá. Mas nós precisamos entender isso. Faremos um bem enorme a nós mesmos se nós lembrarmos dessa diferença. Se nós conduzirmos a nossa mente a essa diferença. Não, pastor, eu sei disso. A questão, queridos, não é saber de conhecimento, é saber de experimentar, é saber de viver essa verdade. Às vezes nós sabemos tantas coisas acerca de Deus. Eu conheço tantas pessoas que conhecem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, no meio, onde abrir ela conhece, ela recita versículos, ela fala onde está escrito, ela fala até a página da Bíblia, dependendo do livro que se tiver na mão. Mas não tem experiências para contar com o Senhor. Não tem vivência para falar daquilo que a palavra diz. Não há algo que salte da sua vida, que glorifique ao Senhor. Se a nossa mente estiver voltada para isso, lembrarmos dessa diferença que existe entre os dois, a nossa mente será elevada acima das circunstâncias e nós louvaremos ao Senhor em todo o tempo. E nós exaltaremos o Senhor em todo o tempo, porque Ele é bom em todo o tempo, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Há uma batalha sendo travada na minha mente e na sua mente. Todos os dias. Todos os dias. Você sai de um culto, muitas vezes, da sua célula, ou de um tempo devocional na sua casa, no ambiente onde você faz isso, e você sai tomado de uma fé, tomado da presença manifesta do Senhor na sua vida, e quando você abre a porta da sua casa, ou de onde você está saindo, e se depara com as circunstâncias desse mundo, vem, como diz o ditado, um balde de água fria na sua cabeça. Aconteça o que acontecer, Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. Precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar dessa batalha que é travada todos os dias na nossa mente. Precisamos reforçar a nossa mente, a nossa batalha espiritual. Precisamos reforçar isso através do relacionamento com Deus. Porque o que é necessário para curar o incurável e fazer o impossível é a batalha espiritual, é a luta que temos, em um nível que muitas vezes ainda não experimentamos, num clamor, numa busca que muitas vezes ainda não fizemos. Porque muitas vezes entendemos que clamar ao Senhor, que buscar ao Senhor, se entendêssemos apenas o significado da palavra clamor, muita coisa já mudaria no nosso tempo com o Senhor.
E muitas vezes, por não entendermos esse nível, acabamos não louvando ao Senhor diante das incertezas. Duas situações no Novo Testamento ilustram isso. Não coloquei de propósito nos slides, abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Verso 22 ao verso 25. Marcos 8, do 22 ao 25. A cura de um cego em Betsaida. Diz assim: eles foram para Betsaida. Quem foi? Jesus e os discípulos. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Verso 25, mais uma vez, preste atenção nisso, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo, claramente. Para obter o milagre, para sair do nível de incerteza, de hesitação, para obter o milagre completo, o homem necessitou de um segundo toque de Jesus. Ele precisou de um segundo toque de Jesus. Ele precisou de persistência. Ele poderia sair dali já contente com a sua vista embaçada, para quem não enxergava nada. Mas a sua persistência, a sua perseverança, fez com que ele experimentasse o milagre completo na sua vida. A insistência de Jesus, a confiança de Jesus no Pai Todo-Poderoso, fez com que o milagre acontecesse de uma forma maravilhosa e total e completa na vida daquele homem. Muitas vezes paramos, muitas vezes desistimos, em virtude das incertezas, em virtude das circunstâncias. Marcos capítulo 9, vá para o capítulo seguinte, capítulo 9, verso 16. Fala de um encontro de Jesus com um homem que clama, que pede pelo seu filho. E o texto diz assim: perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, verso 17, no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Verso 23. Jesus pergunta àquele homem: se podes? Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu
que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. O que esse texto nos revela, e nós poderíamos, cada versículo dessa passagem, trazer muitas pérolas preciosas de ensinamento para a nossa vida. Mas em outras palavras, o que nós podemos ver é que Jesus não tem limites. O que nós falamos agora há pouco? Ele é bom em todo tempo. A responsabilidade do impossível não estava sobre Jesus. A responsabilidade de experimentar o impossível não estava sobre Jesus. Aquele homem diz: Senhor, se podes fazer alguma coisa. Jesus falou: você não está entendendo. Se podes. Se podes, claro que eu posso. A questão não é o que eu posso fazer. A questão não é o que eu posso fazer acerca das suas incertezas, acerca das suas circunstâncias, acerca dos seus problemas, acerca das situações que você tem atravessado. A questão não é o que Deus pode fazer. A questão é o quanto você crê se Ele pode fazer. E aquele homem, numa humildade e também numa demonstração de fé, sem dúvida nenhuma, ele diz: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ao invés de murmurar, ao invés de acusar Deus, porque veja bem, ele já vinha de um contexto onde ele tinha levado o seu filho aos discípulos de Jesus, e esses não tinham conseguido fazer nada. Esses oraram, esses tentaram expulsar e não conseguiram. Já havia uma incerteza, uma hesitação na vida daquele homem, e mais do que isso, quantas portas esse homem bateu ao longo da existência do seu filho. Em quantos lugares esse homem foi para ver o seu filho liberto, livre daquele demônio, daquele espírito que estava sobre ele. Mas agora, ao invés de Jesus dizer assim: deixa comigo que eu faço, como muitas vezes eu e você fazemos, diante das incertezas da vida. Não, Jesus mostra para aquele homem que o impossível estava nas mãos dele, que bastava ele crer, que bastava ele direcionar a sua mente, bastava ele dizer: eu creio, porque não é uma questão do que Deus pode fazer na sua vida, meu amado. Ele pode todas as coisas, Ele é bom em todo o tempo, a despeito das circunstâncias, a despeito das incertezas. A questão é onde nós estamos, em que lugar nós estamos diante das incertezas. A questão é se estamos louvando a Deus. A questão é se continuamos adorando ao Senhor. Os discípulos tinham sido incapazes de atender à necessidade daquele homem e de seu filho. Mas agora Jesus diz àquele homem: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. A despeito das incertezas, continue crendo que o mar vai se abrir. Continue crendo que Deus vai agir. Mas pastor, já fazem muitos anos. Pastor, isso tem continuado ao longo de muitos anos na minha vida. São muitas incertezas. Continue crendo que Deus vai agir. Continue crendo que Ele é Deus e Ele vai agir na sua vida. Porque quando nós nos encontramos em momentos como esse, incertos da vida, nós agimos muitas vezes como os discípulos, naquele momento de fracasso.
Veja, eles eram as pessoas mais experientes em milagres daquele momento. Estavam caminhando com Jesus, vendo as coisas acontecerem a todo tempo, ali em loco. Seus olhos estavam vendo isso todos os dias. Se fosse olhar para pessoas capacitadas, aspas, porque a nossa capacitação vem do Senhor, mas na visão humana, se fosse olhar para pessoas capacitadas, aquele homem trouxe o seu filho às pessoas certas. Eles eram experts em milagres naquela época. Eles viam isso acontecer, como eu disse. No entanto, eles se depararam com algo, com uma incerteza da qual eles não conseguiam ir adiante. Eles não conseguiam uma solução. E quantas vezes passamos por isso na nossa vida? Mas sabe, querido, isso não significa que o problema, a incerteza, a circunstância que você está vivendo, ela é invencível. Há um Deus que sobrepõe todas as coisas. Há um Deus que está acima de todas as coisas. A nossa parte é louvá-lo. A nossa parte é decidir em nosso coração que Deus é bom em todo tempo e a sua vontade em nos abençoar não muda. Não muda. Esse é o desejo do coração dele. A sua vontade de ver a nossa vida, a nossa família, o nosso contexto de uma forma em geral, debaixo da sua mão abençoadora, não muda. Precisamos caminhar em fé, precisamos tirar os nossos olhos do natural e confiarmos no sobrenatural de Deus, naquilo que Ele pode fazer. Podemos descansar sabendo que duas coisas são garantidas, e essas duas passagens relatam isso. Se sofremos situações, perdas pelo devorador, todas as coisas cooperam para o nosso bem, diz a palavra do Senhor. Precisamos aprender. Agora, Deus projetou o mal para a nossa vida? Não. Ele designou o mal para a nossa vida? Não. Mas sabe, querido, Ele é tão grande como nós cantamos. Ele é tão poderoso como nós cantamos, que Ele pode vencer de qualquer jeito, de qualquer forma. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o nosso Deus. E quando diz respeito ao devorador, e quando diz respeito a Satanás, a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de vingança. É isso mesmo. A nossa mente renovada, a nossa fé fará com que Ele silencie Satanás, e haverá uma vingança absoluta e completa para cada momento de enfermidade, de aflição, de dificuldade, de tormento e tentação que nós já enfrentamos na nossa vida. Deus virá em nosso favor. Deus irá agir. Temos uma promessa. Dentre tantas, Romanos 8,18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Nada do que você passou, nada do que você está passando é digno de comparação com a glória que Deus quer revelar na sua vida. Absolutamente nada. Nós precisamos, diante das incertezas, louvar ao Senhor. Pastor Bob Mumford, ele tem uma frase que ficou para a eternidade, eu não tenho dúvida nenhuma. Ele diz assim: eu li o último capítulo e nós venceremos. Sabe, queridos, não importa em que capítulo você está da sua vida, não importa em que momento você está da sua vida, a palavra diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Por isso louve ao Senhor, por isso exalte ao Senhor. Falei para você de duas formas. A primeira, acusar a Deus. E a segunda forma como as pessoas tendem a agir é uma mente ofendida. Alguns, ao enfrentarem a incerteza, ficam intelectualmente ofendidos com Deus. Explico isso para você. Marcos, você já está aí com o livro de Marcos aberto. Marcos capítulo 6. Verso 1 ao verso 6. Diz assim: Jesus saiu dali
e foi para a sua cidade. Foi para onde? Mas Jesus não mora no céu? Hã? Não, nem hoje. Não mora em você aí? Ah, é dessa morada que você está falando, pastor? É que eu tenho umas casas alugadas, às vezes eu moro num lugar, moro no outro. Você é você, Jesus é outra coisa. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de quem? Dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que o ouviam ficavam? De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? A questão está no versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Verso 5, atentem para o versículo 5. Vamos ler juntos, independente da sua versão. 1, 2, 3. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E você já vai entender isso. E o verso 6 termina dizendo: e ficou admirado com a incredulidade dele. Veja, num primeiro momento eles ficaram impressionados. O texto diz que eles ficaram impressionados. E ao eles ficarem impressionados, ao eles demonstrarem uma atitude de louvor, ao eles abrirem o seu coração para aquilo que estava acontecendo, isso gerou naquele lugar, criou naquele lugar um ambiente onde Jesus podia fazer milagres para não apenas ficar no ensino, para demonstrar o seu ensino. Mas quando eles começam a avaliar o que estava acontecendo, e eles começam a dizer: não, espera um pouco, peraí. Não é esse, conhecemos esse sujeito, nós conhecemos ele cresceu aqui. Não é ele o filho do carpinteiro, conhecemos o pai dele, conhecemos sua mãe, suas irmãs, seus irmãos. Como ele está fazendo todos esses milagres? Como ele está agindo assim? A mente deles ofendeu Jesus. A mente deles ofendeu Jesus. Sabe, queridos, isso não é... Por isso que ao falar de ofensa intelectual, não é aquela ofensa que magoa você. Trata-se da ofensa intelectual, quando você tem perguntas não respondidas. Quando você tem perguntas não respondidas e elas bloqueiam a sua capacidade de confiar no invisível. Elas bloqueiam a sua capacidade de confiar naquilo que Deus é, que é bom em todo o tempo, e do que Ele pode fazer. Veja que o texto termina dizendo que e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Veja, curar alguns doentes já é um milagre, você concorda comigo? Mas nós acabamos de cantar, deixa eu repetir para você, nós cantamos: grandioso és tu. A grandeza do nosso Deus é insondável, é imensurável. Que no próprio texto ele está dizendo: e não pôde fazer ali nenhum milagre. É como se dissesse assim: não foi nada. Esses que foram curados não foi nada. Porque o ambiente que foi criado naquele lugar, de incerteza, de hesitação, quem é esse? Impediu o agir de Deus. Muitas vezes nós criamos ambientes na nossa vida. Muitas vezes o nosso racional prevalece. Muitas vezes nós queremos resposta para todas as coisas. Muitas vezes nós queremos o entendimento antes da experiência. Muitas vezes a nossa mente,
Ao invés de ser a porta que se abre para o louvor, a porta que se abre para as bênçãos do Senhor na nossa vida, é uma porta que se fecha para o agir de Deus. É uma porta que faz com que aquilo que Deus queria fazer, Ele é impedido de fazer, não pela sua grandeza, porque Ele pode todas as coisas, mas porque a nossa mente está ofendida com aquela situação, com aquela incerteza. Isso aconteceu na vida dessas pessoas. Isso aconteceu nesse texto. As pessoas falam coisas do tipo: eu gostaria de acreditar em Deus, eu gostaria de acreditar que Ele cura, mas eu orei tanto por fulano e ele morreu. Eu quero a resposta: por que morreu? Se eu orei, por que morreu? Se nós fizemos campanha, por que morreu? Se as células oraram, por que morreu? Se eu fui lá para a porta do hospital, por que morreu? E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Eu gostaria de acreditar num Deus que me ama, mas a minha família acabou. Eu gostaria de acreditar nesse Deus que é amor, mas as situações não estão assim na minha vida. A dor genuína, sim, profunda, separa as pessoas de Deus, porque elas têm perguntas, mas não têm respostas. E sabe, queridos, as perguntas são permitidas no reino. As perguntas são permitidas no reino, mas a falta de respostas não pode impedir a comunhão do nosso coração com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Exigir respostas de Deus é andar no espírito da ofensa. Exigir resposta de Deus é andar no espírito da ofensa. É a nossa atitude muitas vezes com os nossos filhos, quando eles exigem uma explicação acerca de uma determinada situação na família, uma decisão que tomamos. E qual é a nossa atitude? E como nós nos posicionamos? Muitas vezes nós agimos assim com o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3 diz: prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem resposta? Não. Prossiga em conhecer ao Senhor. Ainda está incerto? Prossiga em conhecer ao Senhor. Queridos, é tão maravilhoso quando você vai para o original dessa palavra prossigamos, ela fala de caçar. Sabe, se tivermos essa imagem em nossa mente, nós vamos buscar de uma forma apaixonada, desesperada o Senhor, apesar de não entendê-lo, apesar de não compreendê-lo completamente, ou de não entender completamente os seus caminhos. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Continuemos nessa caminhada. E no Salmo 103, verso 1 e 2, e eu estou encerrando, Davi nos dá um bom exemplo. Um bom exemplo para nós, que quando ele ordena que as suas emoções, que a sua mente, lembra, a batalha é aqui, mas ele ordena que as suas emoções, que a sua mente se alinhem com a verdade sobre Deus. E no Salmo 103, verso 1 e verso 2, na versão da Bíblia a Mensagem, ele diz assim: ó minha alma, o grito dele é: ó minha alma, fale bem do Eterno, da cabeça aos pés bendirei teu santo nome. Ó minha alma, fale bem do Eterno, sem esquecer nenhuma das suas bênçãos. Nos momentos de incerteza, lembre do que Deus é, e lembre do que Ele já fez na sua vida. E grite para você mesmo, grite para a sua alma, como Davi gritou. Sem dúvida nenhuma, Davi estava passando por um momento difícil, de incerteza. Mas essa é uma oração incrível que nós podemos fazer quando tivermos
estivermos numa situação de incerteza, num momento de incerteza, gritarmos para a nossa alma, falarmos bem acerca de Deus, acerca do que Ele é, falarmos bem, lembrarmos aquilo que Ele já fez. Lembra, semana passada falamos sobre rever as promessas, exaltarmos o nome do Senhor, ao invés de estarmos prontos para ofender a Deus com a nossa mente e com os nossos pensamentos. Louvá-lo, continuar a exaltá-lo, tomarmos o controle da nossa mente, tomarmos o controle das nossas emoções, para que elas se voltem e estejam alinhadas com a vontade de Deus, com o coração de Deus, com a realidade de quem Deus é. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. Sabe, queridos, quando você estiver em um tempo de dúvidas, em momentos de dúvidas, de incertezas, e como eu perguntei para você aqui no começo, e muitos responderam afirmativamente, talvez outros não, mas isso acontecerá em algum momento na sua vida, sem dúvida nenhuma. Mas lembre de que você pode criar uma porta de louvor, elevando a sua mente, elevando o seu coração àquele que pode todas as coisas. Aquele que pode todas as coisas. Busque-o com persistência. Busque-o com persistência. Insista, continue, persevere, embora as coisas pareçam não mudar. Embora os teus olhos humanos não estejam vendo nenhum movimento, continue crendo. Embora nenhuma resposta se materialize, embora nada aconteça diante dos seus olhos, seja grato ao Senhor por você poder perseverar. Seja grato ao Senhor por você continuar. E acredite, Deus é bom em todo o tempo, e dias melhores e abençoados virão sobre a sua vida. Nós cantamos, a primeira música que nós cantamos, você lembra qual foi? Não vale o Ministério do Louvor, né? Você lembra qual foi a primeira música? Você foi direcionado aqui a dizer se você era feliz. E depois você declarou isso. Mas deixa eu te falar alguma coisa, e talvez muitos já conheçam essa história. Deixa eu te contar rapidamente a história do autor dessa música. Do autor dessa música. Porque eu quero agora cantar novamente essa música com você, mas eu quero que você cante sobre um outro contexto, de um outro prisma, para que a sua ficha, se ela não caiu até agora, que ela caia em nome de Jesus, e você possa realmente sair daqui sabendo como lidar com as incertezas da sua vida. Eu puxei esse texto da internet e eu já conhecia, então não é uma história jogada na internet, isso é um fato real. E diz assim: quem ouve as maravilhosas palavras citadas na música Sou Feliz, muitas vezes não conhece a história de quem a escreveu. Essa linda canção de conforto foi escrita num momento extremamente difícil da vida do seu autor. Horatio Gates Spafford nasceu em 1829 e viveu até 1888. Na década de 1870, proporcionou dois grandes traumas na vida de Horatio. O primeiro foi o grande incêndio de Chicago, outubro de 1871, que o arruinou financeiramente. Ele era um grande homem de negócios. Mas a sua provação não findou aí. Pouco depois, durante a travessia do Atlântico, as 4 filhas de Horatio morreram em uma colisão com outro navio. A esposa dele, Ana, sobreviveu e enviou-lhe um bilhete que dizia: salva sozinha. Aquela foi a maior dor de sua vida. Várias semanas mais tarde, o próprio Horatio passou perto do local onde suas filhas haviam morrido. O Espírito Santo então o inspirou a escrever essas palavras.
elas falam da eterna esperança que todos os crentes possuem, ainda que a dor e a tristeza sejam constantes aqui na terra. É inimaginável a dor que Horácio e sua esposa enfrentaram diante de tais acontecimentos. O que os consolaram foi saber que pouco antes da viagem para a Europa, suas filhas haviam aceitado a Jesus. Muitos de nós não passamos nem perto do contexto da história desse homem. E quando olhamos para a vida desse homem, ele compõe uma música que diz: se paz há mais doce, me deres gozar, se dor há mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Olha a porta de louvor que esse homem abre diante do Senhor. Olha a pérola que ele cria para que o Rei da Glória entre na sua vida. E ele continua: embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, que apesar de aflições, feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado, por meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual, feliz graças dou a Jesus. Quantas vezes a incerteza tem impedido você de louvar ao Senhor? Quantas vezes as incertezas têm impedido você de criar um ambiente para a manifestação da glória do Rei Todo-Poderoso? Quantas vezes? E ele termina dizendo: a vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Será que esse pode ser o nosso louvor nessa noite? Porque talvez você tenha começado essa reunião dizendo: eu não tenho o que cantar, aliás eu não posso nem cantar essa música. Como eu posso falar de ser feliz com todas essas incertezas, com todas essas situações? E uma hesitação tomou conta da sua mente e do seu coração. Mas agora a palavra do Senhor veio à sua mente, ao seu coração, dizendo assim: Deus é bom em todo o tempo. Aconteça o que acontecer, Deus é bom em todo o tempo. Ele quer te abençoar, Ele quer fazer milagres na sua vida, Ele quer ensinar você a lidar com as incertezas, Ele quer te prosperar, Ele quer fazer com que o milagre venha sobre você, mas você precisa criar esse ambiente, gerar esse ambiente de louvor, de fé, para que o Rei da Glória entre, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja glorificado. Coloque-se de pé, por favor. Sem
suas mãos e diga: oh, céu.